Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do RotaCast, o podcast oficial do Rota Psique, Mentes e Movimentos, Carreiras Psiquiátricas em Construção. Hoje eu não estou apenas com uma convidada, eu estou com uma grande amiga, há quase 10 anos amigas, minha madrinha de casamento, celebrante também do meu casamento, foi sucessora da presidência da Atlética quando eu também era da Atlética. E é com muita honra que hoje eu convido a doutora Amanda Santa Bárbara para falarmos de visibilidade e vulnerabilidade na residência médica, entre se mostrar e se perder. E, curiosamente, hoje é a primeira convidada que não é psiquiatra, hein, gente? Estamos aqui com uma emergencista, e que emergencista? Acredito que muitos de vocês conhecem como Virei Médica agora. Por favor, se apresente, Amanda. E aí, galera, bom dia, como estão? Um prazerzaço estar aqui, amiga. Muito obrigada por aceitar o convite. Imagina, sempre que precisar. Perfeito. Então, gente, eu convidei a Amanda porque no Rota Psique a gente fala muito de posicionamento, né? E da diferença de posicionamento e exposição. E a Amanda, quando ela criou o Virei Médica, depois que ela entrou na residência médica, houve julgamento e em algum momento ela teve que se calar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá certo? Então me fale, Mandinho, o que aconteceu? Me conte primeiro quem era a Amanda antes da residência, quando que você criou o Virei Médica e como é que foi esse desenrolar. Então, história longa. Querendo saber de tudo. Principalmente, né, eu comecei o Virei Médica sem a ideia de criar o Virei Médica. Eu sabia que eu gostaria de empreender dentro da medicina. A única coisa que eu sabia é que eu não queria viver só de medicina, eu queria fazer alguma coisa a mais. E isso foi me consumindo um pouco no último ano de faculdade, que eu comecei a falar, gente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a acompanhar um pouco sobre finanças, comecei a olhar e falar assim, cara, só a medicina não vai ser suficiente para me deixar rica, que é o que eu quero ser. Amém. E aí eu comecei a entrar um pouco nesse mundo de empreendedorismo. E aí fui conhecendo algumas coisas, hoje em dia a internet é uma das coisas que mais abrem a mente nossa, né? Então, pela internet eu acabei descobrindo o marketing digital. Eu comecei o Virei Médica, eu estava em 2019, muito no início do marketing digital mesmo, né? Hoje em dia ele explodiu, mas já naquela fazem época... mais de 5 anos? Mais de 5 anos. Naquela época ele ainda era um bebê, então eu conheci o marketing desde as raízes dele mesmo. E, querendo ou não, BH é um polo de marketing digital, não sei se todo mundo sabe disso, mas BH é o polo do marketing digital. Então, eu acabei conhecendo muita gente nesse meio e conhecendo alguns perfis mais importantes, que foi quem me inseriu de verdade no meio do marketing digital. E aí, nisso, eu entrei em algumas mentorias, alguns grupos de mastermind nesse meio do caminho. E aí, foi dando vários brainstorms, assim, do que eu ia fazer e tudo. E calhou de eu ser a segunda turma da PUC, né? Então, vocês foram meus veteranos. As únicas referências que eu tinha de médicos eram meus veteranos. Você, Vitor, Teté. E eu fui a segunda turma. E eu, nesse meio tempo também, né? Eu não sabia o que eu queria fazer de residência. Então, eu acabei tirando um ano sabático para trabalhar, ganhar dinheiro. Eu sempre quis minha independência financeira. Então, tirei um ano sabático para trabalhar. E acabei virando meio que referência dos meus calouros. Então, a turma 3 foi a turma que eu mais tive contato durante a faculdade, por causa do handball, por causa da atlética e tudo. E aí, como eu era uma das únicas da minha turma que não tinha feito residência, eu acabei virando referência para eles de trabalho. Então, muita gente ia conversar comigo para saber, Amanda, o que eu faço, onde que eu trabalho, me dá indicação de lugar, o que eu tenho que ficar atenta e etc. E aí, eu fui e dei uma chavinha, assim, uma virada de chave, falei, cara... E eu lembro exatamente, a Lisa já veio aqui no podcast, né? Sim. Eu lembro, sentada no bar com a Lisa e com a Sofia, eu falei, gente, o que vocês acham de eu criar um perfil para falar sobre a vida de recém-formado? De onde trabalhar, o que fazer e tudo. E a Lisa falou, Amanda, vai fundo, porque realmente vai fazer diferença. E aí foi nisso que surgiu o Virei Médica. Eu resolvi fazer um perfil separado do meu perfil pessoal, né? Então, eu comecei o Virei Médica realmente do zero, com 0 seguidores. E estamos aí hoje do Começou jeito que organicamente.
Tudo orgânico. Nunca usei Foi na tráfego mesma pago. época do R0 que você tá falando da Lisa, agora eu não sabia desse Não. bate-papo O R0 foi bem Foi depois, bem né? depois. Inclusive, eu tive várias conversas com a Lisa quando ela teve a ideia do R0, que ela me pediu opiniões e tudo. Mas foi bem antes. O Virei Médica foi em 2019. Eu lembro que foi na metade de 2019 ali, que foi quando a turma 3 estava formando, e aí me deu esse gatilho. Insight. E depois disso eu continuei, mas foi tudo orgânico. Eu sou uma orgânico lover, né? Eu adoro o orgânico. Eu acho que o tráfego é muito importante, mas eu gosto muito do orgânico porque você cria um público muito fiel. E eu vejo isso até hoje, né? Eu tenho muitos seguidores que são daquela época. Eu fiquei um gap, né, de uns 2 anos sem postar praticamente nada. Então, praticamente não, né? Eu postava e tudo, mas eu não tinha um afinco tão grande quanto como eu comecei. E eu tenho muita gente dessa época ainda. Até hoje, muita gente vem falar comigo. Eu te sigo desde a época que você tinha 1.000 seguidores. Eu te sigo desde essa época. Isso é Então, muito legal, né? é muito bacana. Então, foi assim que começou o Virei Médica, realmente, assim. Vocês podem perceber aqui no RotaCast que só temos estrelas na PUC Minas, né? Então, para eu apresentar oficialmente, a doutora Amanda, ela é médica formada pela PUC Minas, tá? Ela era minha caloura, eu era da primeira turma, a Amanda da segunda, a Lisa da terceira. E a Amanda é formada na residência da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, né? Então, a menina é fera, depois virou preceptora, tá aí numa carreira cada vez ecolando mais, né, Amanda? Graças a Deus. Mas me conta uma coisa, e aí, depois de quanto tempo que você fundou, né, criou o Virei Médica, que você entrou na residência? Foi 6 meses, praticamente. 6 meses? 6 meses? Deixa eu ver. Foi uns 6, 7 meses, mais ou menos. Que eu lembro que eu criei o Virei Médica, eu acho que estava no meiozinho de 2019, eu entrei na residência em março de 2020. Entendi. E o Virei Médica já tinha engajamento? As pessoas já te conheciam? Já era um público mais voltado para emergência? Como é que era isso? Então, uma das coisas que mais me ajudou é que eu criei, como eu disse, o Virei Médica muito no início do marketing digital. Então, naquela época, eu era o único perfil que falava sobre a vida de recém-formado. Do jeito que eu falava, né? De verdade, eu acho que eu nunca vi ninguém que falava do jeito que eu falava, as coisas que eu falava. Então, eu fui um perfil que dei essa sorte de ter um público completamente diferente do que já existia naquela época. E que abraçou muito a ideia do que eu estava falando, porque era uma sensação de falta, realmente, né? Eu tinha um mercado que não foi explorado e eu acabei explorando. Então, eu lembro que, se eu não me engano, foi com 2 meses, 2 a 3 meses, que eu consegui meus primeiros 10 mil seguidores. Foi Nossa, muito foi rápido. muito rápido, Foi né? muito rápido. Eu não sei se foi, eu não lembro mais Foi a perto da trajetória. pandemia? Porque na pandemia teve um boom de marketing Na digital, pandemia né? eu já tinha meus 10 mil seguidores. Parabéns. Eu tava com 20 mil, se eu não me engano. Mas, de fato, é a maior demanda do Brasil, se for Sim. ver, né? Médico recém-formado, ainda mais agora, né? Que tem muita faculdade de medicina. Você brilhou na ideia, né? Eu acho que foi a demanda, oferta e demanda mesmo. Não tinha ninguém que falava sobre isso. A gente estava num momento que todo mundo gostaria de saber mais. Era um momento também que as pessoas usavam mais a internet, né? A gente veio de uma geração antes que não tinha tanta internet, então a gente pegou o auge ali dos millennials para a geração Z, que é uma geração que vive muito de internet. E acabei falando de um assunto que eles gostavam, né? Porque eu sempre gostei de escrever crônica, sempre gostei de falar com sentimento, e isso acaba cativando muito as pessoas também. Então, acho que esse foi o principal dos motivos de ter crescido tão rápido. Fora falar o assunto que as pessoas gostariam de saber, né? Então, se eu não me engano, foi 3 meses, mais ou menos, para conseguir os primeiros 10 mil seguidores. E aí, depois disso, foi crescendo organicamente, mais devagar. Mas foi crescendo, assim. Quando eu entrei na residência, se eu não me engano, eu tava com 20 mil, 22 Hoje tem mil. mais de 40, né? Hoje eu tenho 44 mil. Perfeito, muito bom. E comunicação é seu sobrenome, né, Amanda? Diga pra gente o que te fazia também motivar mais ainda em relação a trazer seu dia a dia, trazer sua rotina, como que isso gerava conexão, até que ponto era sobre conteúdos profissionais e até quando eram conteúdos da sua vida pessoal. Você conseguia ter um limite em relação a isso ou era muito mixado? Vou te falar que no início assusta um pouco, assim. No início, na verdade, não. No início, eu acho que você tá empolgada, das pessoas compartilhando as coisas que você fala, das pessoas interagindo com você vai ficando um pouco empolgada realmente.
Mas assusta na hora que você é reconhecida na rua. Acho que essa é a parte que você mais assusta. Fala, caraca, eu fui reconhecida. E eu lembro exatamente o momento que isso aconteceu. Que foi, eu já tinha formado. A primeira vez que me reconheceram, eu lembro, assim, claramente na minha cabeça. Foi no Copa de Muriaé, que eu já tinha formado, e aí o papai acabou me chamando, pedindo pra eu ir pro Copa, porque eu participei da organização dos últimos Copas, e aí eles estavam precisando de alguém que as pessoas considerassem como uma referência e tudo, ele me pediu pra ir, eu fui pro Copa de Muriaé. E aí eu lembro que eu tava lá na salinha, junto com o pessoal dos esportes, chegou uma menina e falou... Virei médica, e agora? E saiu correndo e me abraçou. E eu falei, gente, eu não sou mais uma anônima. Não dá mais pra fazer qualquer coisa aqui. Tipo, tem gente que realmente me observa. Aí, essa hora me deu um choquezinho, assim. Eu falei, gente, eu não posso mais beber na festa. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu faço e etc. Então, esse foi o primeiro baque, assim. E aí... Depois a gente pode até falar sobre isso. E aí, eu acho que o segundo baque que me assustou é que algumas pessoas são um pouco inconvenientes também. Então, aí teve a parte do medo, que eu fiquei com medo da exposição. Que eu lembro que uma vez eu postei um story e aí mostrou a janela da minha casa de trás, assim. Aí alguém falou, essa é a rua tal. Aí foi o primeiro que me deu assim. E aí teve um outro que me deu, que foi um cara que me seguia já há algum tempo. Eu interagia com ele, nunca foi inconveniente nem nada. Mas era uma pessoa que conversava demais. E aí um dia eu lembro que eu me assustei, que ele chegou assim e falou... Eu postei um story saindo da residência, alguma coisa. Ele falou assim, se eu soubesse que você... Se eu tivesse visto antes, eu tinha ido aí pra te ver. Aí eu falei... Acho Coisa que não de filme isso, foi hein? meio desconfortável, assim. Então, tem muita gente que chega muito tranquilo, que é super respeitoso, é gostoso, mas algumas interações me davam um pouco de medo. Então, eu fui aprendendo a dosar o que era disposição de vida pessoal ou não. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu me posto, eu não tenho problema com isso, então eu falo muitas coisas sobre vida pessoal, assim, sentimentos e tudo. Virei médica é sua cara, né? Tanto é que sua nova logo ficou linda, Exato, é inclusive. minha cara. Eu falo muito sobre mim, sobre os meus sentimentos, porque não tem como, eu realmente sou uma pessoa pública, mas eu tento preservar o máximo possível as pessoas ao meu redor. Então, assim, até com amigos, vocês veem que eu não gosto muito de postar, eu tiro foto, às vezes, e tudo, mas eu não fico postando muita coisa. A não ser que a pessoa realmente querer entrar nesse meio também, eu vou. Família, eu nunca exponho, é muito raro eu falar dos meus pais, da minha família e Localização, tudo. você costuma colocar ou não? Localização só quando eu vou embora. Então, eu nunca posto em tempo real as coisas assim. E sempre tomando muito cuidado também. Então, hoje em dia eu tenho um pouco de cuidado do elevador, de não mostrar número e etc. Eu penso muito nessas coisas. Então, hoje eu acho que o Virei Médica é a minha cara, Amanda, pessoal. Mas eu ainda tento manter um pouco de conservadorismo no resto das áreas. E até nos ambientes de trabalho, né? Que isso é uma coisa muito comum na residência também. Eu nunca falava que eu tinha um perfil médico quando eu chegava em algum lugar novo, né? Então, principalmente estágios, eu ia começar algum estágio novo, eu era uma anônima, ninguém sabia de nada. Eu evitava ao máximo, e aí lá pro final, quando a pessoa já tinha me conhecido, aí eu falava alguma coisa, postava a pessoa, porque geralmente as pessoas querem começar, mas têm um pouco de vergonha. Então, eu sempre tentava dar um pontapé, mas sempre no final. Eu gostava que as pessoas me conhecessem primeiro, Amanda, como Amanda mesmo, para depois criar a imagem, porque realmente tinha bastante preconceito, a gente vai entrar nesse assunto depois, né? Sim. Mas eu sempre tentei manter a Amanda primeiro, para as pessoas me conhecerem, e depois trazer outras facetas minhas e mostrar o Para Virei já não te Médica. verem como um personagem e talvez te rotularem pela Exato. forma que te viam nas redes sociais. Mas, Amanda, me conta uma coisa. Tudo bem que a demanda é muito grande, na época era maior ainda, né? Digamos, no sentido de não ter nenhum concorrente. Mas qual que foi o segredo para você adquirir 10 mil seguidores em 2, 3 meses? O que você fez de tão bom que você alcançou esse resultado? Eu tava conversando isso com um amigo recentemente, inclusive, que ele tava falando sobre por que ele achava que eu tinha sucesso, né? E principal, eu acho que eu realmente sei encontrar a demanda do meu público. Acho que isso é um talento, não é todo mundo que sabe. Acho que essa é uma das coisas que quem tá querendo começar mais erra, que é você quer fazer algo que você quer e não que o seu público espera, né? Maravilha. Então, eu sempre soube identificar o que meu público esperava. Então, não era o que eu queria falar. Eu falava o que eu gostaria, mas eu sempre tentava aplicar no que eu percebia que era uma demanda. Acho que isso é o principal.
Que as pessoas, às vezes, têm o ego inflado e falam assim, não, mas eu não quero falar sobre isso, eu não quero fazer desse jeito. Mas, na verdade, você tem que se adequar ao público, né? Acho que isso foi o principal. Mas o que deu a diferença pra mim, que eu considero, né? É que eu sei fazer um bom storytelling. É verdade. É seu dom, né? É, E aliado com a técnica que você estudou muito também para isso, né, Amanda? exato. Eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei de escrever muito crônica. E querendo ou não, a crônica tem o pezinho no copy, né? E o copy, que é uma estratégia de storytelling, né? O copy acaba sendo uma forma de uma crônica, né? Então eu aprendi a alinhar essas duas coisas e fazer as pessoas ficarem interessadas na minha história. Mas eu acredito que isso muito por conta de eu escrever crônica. Eu Sim. sempre gostei de escrever crônica, né? Então eu sabia escrever uma história de início, meio e fim que fazia as pessoas ficarem encantadas naquilo dali. Então, acho que essas foram as duas coisas que mais fizeram diferença. Eu alinhei o que meu público queria com a forma como eu escrevo, que acaba fazendo com que as pessoas se sintam realmente ouvidas. Essa parte de entregar o que o público quer e não o que você quer é muito importante. Inclusive, vou começar a aplicar no Rota Psique, né? Às vezes a gente quer entregar algo que a gente acha que é muito importante para todo mundo, mas na verdade quem valoriza é você. No que você diz, eu acho que não foram só essas duas questões, eu acho que realmente foi multifatorial, né? Além Uhum. disso, é uma pessoa que tem uma energia muito lá em cima, muito alta astral. Eu lembro muito bem uma vez que eu estava na faculdade, no internato de medicina intensiva. Eu acho que eu já te falei isso, né? Eu estava muito Uhum. exausta naquela época, talvez um pouco burnoutada, mais para baixo, quem sabe depressiva. E aí eu chegava com uma cara de bunda, né? Todos os dias. Aí o doutor Paulo, que é uma referência pra gente, ele falou: Lorene, senta aqui. Desse jeito, com essa cara, com essa baixa energia, você nunca vai conquistar ninguém, você nunca vai conseguir entrar em um serviço, você nunca vai conseguir ser destaque. Você olhe para Amanda e que ela seja sua inspiração. E você já era uma inspiração, mas a partir dali você foi uma inspiração maior ainda. Então a energia, né? O fato de como a gente se coloca ali naquele lugar, de se importar com as pessoas e de estar com um sorriso ali no rosto faz toda a diferença, né? E é isso que a gente vê no seu dia a dia. Obviamente que não é todo dia, até os dias que você está mais irritada, você fala, nossa, hoje eu tô um saco, hoje eu não estou me aguentando. Mas essa questão faz toda a diferença. Deixa eu só Claro, complementar, porque a rede social é uma farsa, né? Na maioria das vezes sim. é uma grande farsa. Mas eu me sinto muito tranquila de dizer que eu nunca estive nesse meio, assim. Eu acho que isso cria uma conexão com o público muito legal. Porque quando eu tô estressada, eu falo que eu tô estressada. Quando eu tô brava, eu mostro que eu tô brava. Quando eu tô feliz, eu mostro que eu tô feliz. E isso cria uma ressonância com o público deles falarem assim, cara, ela é uma pessoa normal. Ela tá ali, Uhum. ela tá sendo ela de verdade. Quando você está comendo um salgadinho, uma Exato, eu coquinha. mostro quando meu plantão tá horrível, quando É meu plantão verdade. tá tranquilo. E isso cria uma relação com a galera que eles se sentem ouvidos e se sentem parte daquilo dali. Então, muitas vezes o que eu recebo de mensagem é falando assim: parece que eu tô conversando com a minha amiga, que você é minha amiga virtual. Então você vai ouvir isso aqui. Eu recebo muito essas mensagens. Sim. E essa questão da conexão, de você ser você mesmo, é um dos grandes trunfos que você pode ter quando você entra no marketing digital. E as pessoas tentam não fazer isso, né? Elas tentam mostrar uma imagem profissional que às vezes não é delas. Elas não são daquele jeito ali, elas são pessoas mais abertas e despachadas e tudo, e ela tenta não mostrar aquilo dali. E ao mesmo tempo também ela tenta mostrar algo que ela não consegue se manter na hora que a pessoa vê de verdade. Acho que essa é uma das coisas que mais fazem diferença. Um dos grandes elogios pra mim, quando pessoas que me conheceram primeiro na rede social e depois me conheceram pessoalmente, o que mais fico feliz quando elas dizem é: você é exatamente a mesma pessoa que você mostra. Eu falo, cara, então cumpri meu papel. Porque esse era um dos grandes medos que eu tinha de, assim, mostrar uma imagem de algo que eu não sou. Eu morria Uhum. de medo disso, principalmente no trabalho, das pessoas acharem que eu era alguém que eu não era no meu trabalho. Então, eu sempre. Por isso que eu nunca mostrei tanto do Virei Médico, eu prefiro que as pessoas me conheçam, justamente porque. Quando você desfazer uma imagem é muito mais difícil do que você fazer uma imagem do jeito que você quer. Então, são as coisas que Perfeito, eu acho que muito fazem bom. diferença. E me conta uma coisa, agora o assunto crucial aqui, né? Como que foi esse julgamento na residência? Ele existiu mesmo? Como que você percebeu essa movimentação? Foram falas diretas? Foram falas mais indiretas? Foram mais dos chefes, dos colegas? Como que aconteceu tudo isso? Nossa, essa é uma história complicada, assim. Eu acho que tem dois fatores principais, que é, Uhum. mudança de Minas para São Paulo. Acho que esse foi o grande gatilho para mim, porque
a gente é mineiro. A forma como a gente encara a medicina, a gente encara muito diferente, chefes, né? hierarquias, é completamente diferente de como acontece isso aqui em São Paulo. Então, esse foi o meu primeiro Mas aí eu já baque. posso puxar a sardinha para psiquiatria, né? Venhamos e convenhamos. Assim, é porque eu estava em uma instituição que é muito hierárquica, Tradicional né? também, Muito né? tradicional, hierárquica. E eu vim de um lugar da PUC que eu saía para tomar uma cerveja com meus chefes no bar, assim, sem problema nenhum. Então, eu tive esse primeiro baque de entender como que funcionam as relações nas instituições. Mas, graças a Deus, isso não foi um problema para mim dentro da minha residência. Eu lembro que, como eu tive a entrevista, né, da residência, e aí, eu, obviamente, não falei nada. As pessoas lá já sabiam, porque a gente sempre pesquisa, né? Quem vai pra entrevista, todo mundo que já tá na residência acaba pesquisando as outras pessoas. Então, todo mundo já sabia que eu tinha um perfil, mas eu nunca falei isso. E aí eu fui, não falei nada, e etc, etc, etc. Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem no meu Instagram do meu chefe, que ele me falou assim: me mostraram seu perfil, adorei. Só isso, Sério? assim. Depois da entrevista? Depois da entrevista. Caramba. Depois que já tinha saído, né? Aham. Notas e tudo, não sei Que o quê. legal. E ele falando, adorei. Aí eu falei, ufa, tô tranquila, né? Não vai ser um problema o virei médica. E aí, depois disso, um outro chefe meu, a gente conversando depois, eu já tinha terminado a residência até, que eu fui perguntar, e aí, qual foi a percepção e tal? Aí ele falou, olha, a gente já sabia que você era blogueira, Uhum. tinha o receio inicial, né, tipo, de exposição e tudo, mas a gente viu que isso não era um problema e não mudou nada. A gente percebeu quem era você de verdade e não mudou nada. Aí eu falei, ufa, tô tranquila, é isso. Então, com os meus chefes, nunca foi um problema. Eu sempre fui muito bem respeitada por eles, sempre me apoiaram, inclusive. Nunca tive nenhum problema com isso. Eu tive mais problemas dentro da emergência. E essa é uma coisa legal de falar, porque toda residência, né, toda especialidade tem a sua história. Então, tem as rixas dentro lá de pessoas importantes dentro da especialidade, coisas da história da especialidade, principalmente a emergência, que é muito nova, né? Tem coisas muito recentes e afloradas ali que, às vezes, você entra num vespeiro se você não souber. Verdade. Então, acho que um dos grandes problemas que eu tive é que eu não conhecia a história por dentro da emergência. Então, muitas vezes eu falava alguma coisa ou interagia com alguém que era alguém que as pessoas dentro da emergência não gostavam. Então, acabou assim... E na emergência, as pessoas são uma grande família. Então, até hoje, se tem algum residente de qualquer residência, de São Paulo ou do Brasil, que faz alguma coisa, as pessoas comentam sobre isso. É mesmo? As pessoas comentam sobre isso e é um campo fechado. Tipo, essa pessoa ela vai ficar meio que marcada para poder tomar cuidado e etc, etc, etc. Então, tinha muito disso. Então, às vezes acontecia alguma coisa, eu falava alguma coisa no meu perfil, vinha gente que não me conhecia falar comigo, falou, olha, toma cuidado no que você posta, faz não sei o quê, e nananã. Então, eu fui meio que me sentindo... eram os colegas da residentes também ou preceptores? Não, preceptores nada. Preceptores Colegas de nunca. residência, realmente. E pessoas da emergência que não eram nem da minha residência. Eram, tipo, pessoas da emergência de fora. Que já eram formadas ou que às vezes não era nem estavam em outra emergencista. residência também. Não, que estavam em outra residência também. Mas eu era uma das poucas blogueiras ali daquele meio, né? Então, acabava tomando todas na cara, assim, né? Então, eu fui meio que me sentindo acuada em alguns momentos de falar algumas coisas, enfim. E aí, eu acho que o momento crucial foi que em 2020, que eu tava no meu R1, eu lancei um curso, que foi o Dominando Plantão, que foi o meu primeiro e único curso online, que não era nada de emergência, né? Não era nada de emergência. Era um curso sobre soft skills para recém-formado. Então, eu falava muito sobre a vida de recém-formado. E aí, as pessoas não olharam isso, elas só viram o nome Dominando Plantão. Elas não viram do que era o curso e achavam que eu tava fazendo um curso sobre emergência. E aí começaram, mas R1 dando curso de emergência? Tá achando que é quem? E não sei o quê. E aí começou esse burburinho. E eu fui Isso me sentindo... dentro lá também da emergência? Também. Não nas redes, não? Não. Nas redes todo mundo te apoiou? Nas redes as pessoas me apoiaram. Era mais dentro do meu meio mesmo, assim. Ninguém falava diretamente comigo, mas eu ouvia uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali. E aí, às vezes, passava em estágio com outras pessoas. E aí, pessoas que já tinham me conhecido falavam, tal pessoa falou de você. E aí, era uma fofoquinha. E aí, eu fui me sentindo meio que acuada, assim. E aí, eu lembro de uma parceria que eu fiz,
Que essa que foi o boom, assim, né? Que foi uma parceria que eu não vou falar o que foi, nem nada, enfim. Mas que aí eu levei na cara mesmo, falando assim, não precisa ser emergencista, então, que não sei o quê, tá fazendo residência pra quê, e nananã. E aí eu tive um embate sério com uma pessoa de ir atrás e responder. E aí Uhum, acabou as relações por ali, aí eu falei, gente, não vale a pena, vai acabar atrapalhando minha residência toda. uhum. Deixa eu dar uma segurada aqui nas coisas que eu tô fazendo e vou focar em terminar minha residência e é isso. E aí eu comecei a ter um foco diferente no Virei Médica, né? Eu postava alguma coisa às vezes, mas eu ficava meio que acuada das coisas que eu tava falando. Por exemplo, era dia livre na residência, mas se eu postava alguma coisa, as pessoas perguntavam, uai, não tá na residência hoje não? Aí eu não podia postar nada fora do horário. Aí, nossa, mas eu tô indo numa balada. Ai, não sei o quê, mas não deveria estar estudando. E aí eu fui falando, gente, por quê, né? E aí uma das grandes coisas é que eu era sozinha nessa época, né? Uhum. Eu sofri o primeiro baque porque eu não tinha isso antes. Lá em BH, que era meu público majoritário antes de eu vir para São Paulo, eu tinha apoio 100%. Meus amigos eram as pessoas que mais me apoiavam. Eu nunca tinha tido nenhum hater, ninguém nunca tinha falado nada. Então, quando eu vim para São Paulo, que já estava naquela época de pandemia, eu já estava sozinha, eu não via minha família, não via meus amigos, já estava fragilizada porque era R1, ainda estava trabalhando demais e etc., só em sala de emergência me fragilizou um pouco e eu acho que eu não tinha mecanismos de enfrentamento para poder suportar esse tipo de agressão, que era uma agressão, Foi né? tudo de uma vez, né? Foi. E assim, eu não fazia terapia nessa época também, então eu não tinha tanta certeza de quem eu era, assim, para poder me bancar. Acho que hoje em dia eu me comporto de uma forma completamente diferente, porque eu sei o que eu quero bancar, eu sei quem eu sou, eu sei o trabalho que eu faço. Então, pra mim, você não consegue me bater. Só que naquela época eu batia, eu levava demais, assim. E eu lembro até de um texto que eu postei nessa época, que era uma época que eu tava muito frustrada, assim, e fragilizada com tudo, que era uma frase da Manu Gavassi, até que ela falou: ser de verdade tem um preço e eu sempre pago. Porque eu nunca deixei de ser eu, isso nunca fez com que eu mudasse quem eu era, mas mudou a forma como eu me mostrava para os outros, que eu acho que isso que foi o que mais mudou, assim. Então, hoje, o que eu tento fazer? Eu tento ser um porto seguro para as pessoas que querem começar. Uhum. Independente da especialidade e tudo, mas principalmente dentro da emergência. Então, sempre que alguém começa a querer bater em alguém, eu falo, gente, essa pessoa tá fazendo mais pela especialidade do que você. Se Sim. você não tá gostando do que ela faz, vai lá e faz o seu, entendeu? As- Eu Assim sempre como diz divulgo. na sua Bíblia, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. E o Exato. seu mar foi bem Não, movimentado, foi né? bastante, assim. E eu demorei, assim, quando você para de postar alguma coisa, é difícil de você voltar, porque você perde o ritmo e você perde o que as pessoas querem também. Eu lembro que eu já falei isso várias vezes, que eu tentei voltar e parava. Eu tentava voltar a fazer conteúdo e parava. Eu voltava e parava. Eu falava, gente, eu não sei o que vocês querem que eu poste. Porque eu não conheço mais vocês, né? Eu não conheço mais meu público, assim como vocês não me conhecem também. Então, agora que eu decidi voltar realmente, eu falei, eu vou voltar como a Amanda que eu sou hoje. E aí o público vai se adaptando. E realmente foi se adaptando. E aí eu fui descobrindo as coisas que eu gostava de fazer, as coisas que eu queria fazer ou não dentro do Virei Médica. É muito interessante o que você fala, porque muitos seguidores lá do Rota Psique trazem para mim que a maior preocupação deles é o julgamento, o possível julgamento dos preceptores, né? E quando a gente vai analisar, não existe esse julgamento dos preceptores. Isso é uma fantasia que a gente mesmo cria e, na verdade, é um reflexo da nossa insegurança, né? Então a gente Uhum. acaba deixando de fazer por causa dessa nossa percepção. E quando o julgamento vem até de uma forma indireta dos colegas, na verdade, o julgamento não é muito sobre o conteúdo, né, Amanda? É muito Uhum. mais da sua existência ali estar mais nítida, de uma questão muito mais pessoal, né? É um incômodo mesmo e talvez até uma inveja. A gente tem que ser aberta nesse sentido, né? Então, você realmente percebeu que esse incômodo era muito mais no sentido da Amanda que brilha, da Amanda que é o sol, do que do conteúdo que você postava, certo? Eu até acho que às vezes tem alguns preceptores que são mente fechada para isso mesmo, são de uma outra época, que viveram uma medicina diferente da nossa, mas eu acho que a grande maioria não vem deles, de verdade, assim. Eu acho que vem muito mais de colegas que gostariam de estar tendo a possibilidade de fazer o que você faz e a coragem de fazer o que você faz
e que se sentem incomodados com você fazer o que ele não teve coragem de fazer. É verdade. Acho que isso é o principal, assim. Mas o que eu sinto desse incômodo é que é muito sobre a nossa insegurança em relação a gente mesmo, sabe? Eu acho que falta dentro da nossa sociedade, dentro da gente, conversar sobre como que a gente deve ser, sobre quem eu sou de verdade. A medicina, ela faz muito isso com a gente, né? A gente não sabe muito bem quem nós somos de verdade, né? Você sabe falar sobre a sua profissão, você sabe falar sobre o que você faz de subespecialidade, mas você não sabe falar quem você é de verdade. E aí, quando o Instagram vem, ele vem pra te confrontar em relação a quem você é. Tipo, ele não tá te confrontando sobre a médica que você é. E se Quando você não sabe quem é você não consegue se posicionar, né? Exato. Quando alguém vem e te confronta e faz chacota do seu Instagram, ela não tá falando sobre a sua profissão. Ela tá falando sobre você, pessoa. E se você não é muito firme em quem você é de verdade, isso vai bater forte. Então, o que eu digo hoje pra todo mundo é, cara, tenha pessoas que sejam seu norte. Eu sempre falo de ter pessoas que são sua âncora, né? Então, hoje em dia, quem eu escolho? Eu tenho um grupo de pessoas que, se essas pessoas falarem alguma coisa, essas batem. Porque eu sei que essa pessoa tá falando pro meu bem, pro meu coração, porque ela me conhece de verdade. Dependendo de quem for, eu falo, não faz diferença nenhuma pra mim o que você tá falando. Porque você não é uma pessoa que me inspira, você não é uma pessoa que faz diferença na minha vida. Não alcançou nada e critica, né? Exatamente. É o que é mais comum. E é o que sempre acontece, né? As pessoas que criticam são geralmente as pessoas que queriam fazer o que você faz e não conseguem. E geralmente são as pessoas mais próximas, né? Quem está Exato. mais distante elogia, traz até algumas críticas Exato. construtivas, mas quem está mais próximo tá ali para dar uma alfinetada. Em algum momento ali da residência, Amanda, você se perdeu no sentido de, poxa vida, não tô vendo tanta graça nisso aqui, porque você deixou de ser você por algum momento, né? É algo que você gosta, é algo que te motiva, e é algo que aumenta ainda mais o seu brilho. Em algum momento você pensou em desistir da residência por não poder fazer o que você gostaria, algo nesse sentido? Ou não chegou a tal ponto? Nesse momento que eu tive esse impasse com o Virei Médica e com as pessoas que me circulavam naquele momento, eu nunca pensei em desistir da emergência, mas eu pensei em desistir de onde eu estava. Tá. E eu lembro que eu adiantei minhas férias porque eu não estava aguentando. Eu falei, eu preciso ir para casa, eu preciso me reconectar comigo, eu preciso sair desse ambiente e voltar a descobrir quem eu era. E aí, esse foi o momento principal do meu burnout, assim. Não só por causa disso, mas tinha muitas questões emocionais acontecendo naquele período, e eu acho que tudo acabou batendo muito forte junto. Então, eu falei, eu preciso de descanso, eu preciso descobrir de novo. E é o que eu falo com todo mundo, assim, tomar decisões de cabeça quente é muito difícil. Então, eu falei, eu preciso me reconectar, preciso lembrar quem eu sou de verdade. Então, eu tirei minhas férias, voltei para casa, fiquei com minha família, coloquei a cabeça no lugar e falei... Não, isso aqui é só porque eu tô com a cabeça quente. Algumas pessoas estão me incomodando. Não vou deixar essas pessoas acabarem com o meu sonho. Porque nunca foi uma dúvida pra mim a emergência. Eu sempre falei, é o que eu vou fazer desde o início da faculdade. Então eu falei, não vou deixar ninguém entrar no meio do meu sonho. Então esse foi o momento principal. Claro, né? Durante a residência você tem vários momentos que você se questiona, principalmente quando você acha que você não tá apto para aquilo dali. Isso acaba te enfraquecendo um pouquinho da base. Mas os confrontos eu acho que são as coisas que te fazem realmente pensar se vale a pena estar naquilo dali ou não. Foi até por isso que eu acabei deixando de lado, que eu falei, cara, não vale a pena. Eu quero isso aqui pro resto da minha vida. O Instagram, depois eu volto com ele. Mas são só 3 anos, é uma viagem só de ida, que eu tô chegando no final dela. Então vou esperar terminar esse final e aí eu penso na minha vida depois disso. Você tem a percepção que as pessoas queriam te ter de uma forma mais aceitável, porque a gente tem uma cultura, né? Ou pelo menos tinha uma cultura médica de que o bom médico é o médico neutro, o médico silencioso, ou que gostariam que você tivesse realmente mais apagada. Quando você se apagou, se sumiu ali do Instagram, você precisou mudar sua postura dentro do serviço? Você percebeu que você foi mais respeitada? Ou isso não aconteceu? Eu não acho que isso aconteceu. Eu acho que era só realmente apagar o que eu tava mostrando que dava pra fazer. Então, assim, era só a ideia de que, assim, alguém tá conseguindo, deixa eu apagar essa pessoa, porque aí isso evidencia que eu não consigo. Perfeito. Eu acho que foi mais disso. Eu nunca tive que mudar absolutamente nada da forma como eu trabalho.
Inclusive, eu tenho uma amiga que ela fala: Amanda, você é a única blogueira que eu conheço que realmente trabalha. Porque eu trabalho muito, assim, realmente. Então, eu nunca Eu sei. precisei mudar a forma como eu trabalho, a forma como eu me portava, nem nada. E, inclusive, depois, isso acabou me trazendo um novo respeito, sabe? As pessoas acabaram me respeitando muito mais, inclusive, porque eu era uma mistura dos dois e eu realmente mostrava o que eu fazia. Então, hoje em dia, o Virei Médica, ele mais me ajuda do que ele me atrapalha. Então, foi eu vencer a curva da resistência, porque ela vai acontecer para todo mundo. Na hora que você vence a curva da resistência, aí é só caminho para cima, é só ladeira para cima, porque você mostra que você tem competência, que você faz as coisas de verdade e que, além disso, você ainda consegue ter um plus a mais, que é se mostrar na rede social de uma forma profissional, de uma forma segura e sendo um bom profissional de verdade, que é o que faz a diferença. Perfeito, muito bom. E quando terminou a residência, assim que terminou, você falou, vou voltar com tudo? Ou demorou um processo aí de se reconectar? Como é que foi sua volta? Teve alguma mudança no sentido do seu posicionamento? Conta um pouquinho pra gente. Você vai passar por essa fase, Tá. mas sair da residência é um momento complicado. Hum, Porque meu chefe sempre fala isso, né? A gente meio que se despersonaliza na residência, você vai virando meio que um animal, né? Porque suas vontades não podem mais ser feitas na hora que você quer, você doa o seu tempo para alguma outra coisa, então você não é mais não tem mais responsabilidade nos seus horários, você não consegue mais decidir o que você vai fazer, você depende de uma agenda muito pronta, vai ter sempre alguém no seu pé falando o que você tem que fazer, então você meio que vai se despersonalizando e esquecendo quem você é. Vai virando meio que um animal mesmo adestrado, né? É é o um que a robô. residência faz. Exato. Você vai ficando meio que adestrado. Então, a fase de sair da residência é uma fase que você precisa se reconectar com você mesmo. Então, são muitas emoções que acontecem ao mesmo tempo. Eu falei assim, não, agora eu preciso redescobrir quem é a Amanda. Eu não lembrava quais eram meus hobbies, eu não lembrava o que eu gostava de fazer. Eu não lembrava se eu gostava. Eu adorava dançar antes, né? Eu dançava flamenco minha vida toda. Eu não lembrava mais se eu gostava disso ou não. Eu não lembrava se eu gostava de ficar em casa assistindo TV porque eu realmente gostava ou se é porque eu tava tão cansada que eu não conseguia nem me mexer e era mais fácil ficar em casa assistindo um filme, entendeu? Tem um livro do padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, já leu esse Não, mas vou livro? colocar na lista. Nesse caso foi a residência, né? Exato. Então foi um processo muito grande de eu aprender quem era a Amanda de verdade. E principalmente pelo meu perfil ser voltado para recém-formados e agora eu ser emergencista, eu demorei um tempo para entender em que momento que as duas coisas iam se encaixar. Porque agora eu era uma emergencista, então eu conversava muito com emergencistas, só que ao mesmo tempo eu também conversava muito com o recém-formado. E aí eu sempre ficava muito nessa assim, de assim, emergência é uma especialidade, não dá para qualquer um ir, mas ao mesmo tempo, cara, tem muita gente que vai precisar trabalhar, então eu preciso encontrar o meio termo das duas. Uhum. Porque eu sabia que também dentro da emergência iam me criticar se eu ficasse só ensinando emergência para os recém-formados, como se não precisasse de residência. Uhum. Então eu precisei aprender a alinhar o meu pensamento de como que eu ia juntar as duas coisas, agradando gregos e troianos, entendeu? Então foi meio que esse processo e ao mesmo tempo eu redescobrindo como conversar com o meu público, porque foram desde 2019 até 2025 agora, foram muitos anos de marketing digital e muitos anos de tendências que mudaram. Então, as coisas que eu fazia que dava certo no início, agora não dão mais certo. Então, eu tive que reaprender o que dava certo, como que meu público conversava, e se ele mudou de meu público, que era o mesmo, e cresceu e evoluiu, ou se são novas pessoas que chegaram. Então, foi meio que uma pesquisa de mercado que eu fui fazendo nesse meio tempo, e descobrindo também o que eu estava disposta a fazer. Porque acho que essa é a principal coisa, né? Quando você sai da residência, vão surgindo várias oportunidades e você vai agarrando todas até a hora que você olha e fala, cara, não tenho tempo mais para isso. Então, durante muitos momentos, eu fiquei sem tempo para poder focar no Virei Médica. Esse ano que eu falei, não, agora minha prioridade é isso aqui. Eu falei, deixa eu voltar a fazer. E aí, desde agosto, que é o que eu tô realmente seguindo muito, Uhum. falei, cara, graças a Deus que eu voltei, porque isso aqui faz muita diferença. É tanta mensagem que eu recebo de gente falando o tanto que eu ajudei, gente me lembrando de coisas que aconteceram há anos atrás que eu ajudei ela. Eu falei, cara, é realmente isso aqui. Então, agora eu aprendi a priorizar e coloquei o Virei Médica realmente como uma prioridade na minha vida.
por trás de tudo isso, temos um propósito, né? E é Uhum. isso que move a gente, no final das Uhum. contas, né, Amanda? Mas, por exemplo, hoje mesmo uma seguidora me perguntou, ela fez um Instagram profissional, né? Nessa semana ela até começou a me seguir. E ela falou, Lorena, eu não faço a mínima ideia do que eu vou postar. Então, assim, a gente sabe que cada vez mais a vida, né, a sociedade pede que um profissional tenha um portfólio ali para conseguir decidir se vai ou não querer o serviço daquele médico, por exemplo, né? O médico residente que ainda não sabe o que é dentro da medicina, mesmo que ele esteja fazendo uma residência de psiquiatria, por exemplo, como que ele tem que se posicionar, o que ele tem que fazer, como que ele começa, porque na maioria dos casos os médicos estão perdidos e eu comecei dessa forma também. Comecei pela sexualidade, aí depois fui para ansiedade, depressão e até hoje ainda não sei me posicionar da forma que um dia eu sei que vai estar ali consolidado, né? O que você traz de dica e orientação para gente? Tá. Primeiro de tudo, foca aqui em mim, tá? É impossível você ser médico hoje, querer ter consultório e não estar posicionado nas redes sociais. Ponto. É impossível. Eu vi um post esses dias que é a maior verdade de todas. Um médico super conceituado, famoso, inclusive, falou assim: eu tava precisando de um profissional de especialidade X, pedi 3 indicações. Uhum. E aí eu procurei as 3 indicações no Google. 2 deles tinham um perfil e um deles não tinha nada. Esse que não tinha nada, que eu não sabia nem quem era, já foi descartado critério de automaticamente. desempate. Exato. E não é porque a pessoa é ruim. Não, provavelmente esse é um médico bom. Só que hoje em dia, as nossas pesquisas todas, elas envolvem a rede social. Hoje em dia, eu não escolho um restaurante para ir sem olhar no TikTok antes como que é esse restaurante. Porque vai ter um vídeo lá fazendo um review desse restaurante. Toda vez que eu vou sair para algum lugar, eu não jogo no Google, eu jogo no Instagram. Eu jogo o arroba do lugar no mesmo? Instagram para olhar a cara dele. Então eu não saio mais de casa hoje sem olhar a rede social do lugar para saber se aquilo dali me agrada ou não. Quem vende mais é quem divulga, quem se divulga melhor, e não quem é o Exato. melhor, né? Exato. E aí, a gente fala muito sobre charlatão, né? Sobre as pessoas que têm uma ótima rede social. Mas isso não é um problema, gente. Isso é uma solução. Se você, além de ter uma boa rede social, for um bom médico, não existe competição para você. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que elas vão automaticamente ser associadas a charlatão se elas estiverem na rede social. E o charlatão que tem muito engajamento na rede social, quando o paciente vai para o consultório dele, vê que não tem nada daquilo. Exato. Então, uma hora, o castelinho ali desaba, né? As pessoas estão muito preocupadas com isso. Eu acho que essa onda de soroterapia, de charlatão, O público enfim, leigo já está entendendo também, exato, né? não vai durar muito tempo. Uhum. O que vai durar são médicos bons, competentes, que sabem se posicionar. Ponto. Isso é o principal. E o saber se posicionar é saber mostrar o seu conteúdo técnico, profissional, mas ao mesmo tempo mostrando quem você é. Porque o que as pessoas mais fazem é contratar a empresa de marketing para poder fazer aquele perfil super profissional, mas na hora que chega E na é consulta, você não é aquela pessoa. Então, o ideal é você mostrar quem você é de verdade. Então, mostra quem você é. Claro, você não vai sair falando, e aí, colé, não sei o quê. Uhum. Nada, você vai falar de uma forma profissional, mas de uma forma que você falaria com a pessoa no consultório também. Então, o que eu falo para todo mundo quando quer começar uma rede é: começa, independente de qualquer coisa. Só começa para você testar o seu público, testar o que dá certo, o que não dá certo. É ótimo que isso aconteça quando você ainda tem poucos seguidores, porque aí é pouca gente que tá vendo que você tá errando. Só que aí você vai errando, 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 até a hora que você acerta e você tá se preparando para a hora que você E, acerta. na maioria das vezes, os seguidores não percebem que você está errando, né? Não. Não percebem. Quem percebe é você mesma, e aí você Exato. vai se... E o erro, na verdade, não é uma coisa ruim, né? É só uma forma de você se preparar para o que tá vindo ali depois. Então, eu falo com todo mundo que quem hoje deu certo é porque teve sorte. Só que na hora que a sorte bateu na porta, estava preparado. Porque não dá pra gente esperar só a sorte de viralizar um vídeo e aí chegar a 20 mil seguidores e aí chegar a 50 mil clientes, nem nada. Você tem que estar preparado para a hora que essa sorte chega. Todo mundo quer que alguém muito visível te reposte, né? Só que seu perfil tá preparado para esse repost? Uhum. Na hora que a pessoa for lá, ela vai ver que tem algum conteúdo, ela vai saber quem é você, ela vai saber o que você faz, o que você oferece, porque senão você acabou de perder um repost. Se chegar um lead, você vai conseguir abordar o lead no Exato. tempo correto, da forma correta, Exato. né? Então
você tem que ir testando. E o melhor de você fazer isso é sozinho. Todo mundo acha que tem que contratar a empresa de marketing. Não é. O início você tem que fazer sozinho, para você apanhar mesmo e aprender todos os processos. Aprender o processo de criar texto, o processo de se posicionar, porque essa é a parte mais difícil, né? Todo mundo acha que sabe falar, mas na hora que coloca uma câmera na frente, vira 2 tapados e fica lá assim, colando placa sem conseguir montar um vídeo. Tem que ir lá, tem que testar e fazer tudo sozinho até a hora que você entende o processo. Aí você terceiriza ele. É interessante que quando eu aumentei o valor da minha consulta, né, chegavam muitos leads que não fechavam comigo por causa do valor e tá tudo bem, não era meu público e até a gente conseguia otimizar as campanhas, os anúncios. E aí, como estratégia, eu pensei em oferecer um downsell, né? E aí eu oferecia para esse público as consultas de uma médica R menos que eu por um valor mais acessível. E a maioria não fechava justamente porque ela não tinha Instagram. Se ela tivesse Instagram, eu acho que teria dado muito mais certo, sabe? E aí, nós vamos fechar com a última pergunta aqui, tá, Amanda? Eu já tenho a minha resposta. Sempre que me pergunta, eu dou a mesma resposta, mas eu quero saber sua opinião, tá? Entre ter Instagram pessoal, misto ou Instagram apenas profissional, o que você sugere para os médicos residentes? Eu sei que isso vai depender muito de cada pessoa, né? Que tem pessoa que é mais inibida, outras são extremamente tímidas e etc. E colocam mais conteúdos escritos, sem colocar muita carinha. Mas o que é o ideal no mundo de hoje? Perfil misto, com certeza. Não dá pra você ter um pessoal e ter um profissional. As pessoas querem ver a parte real sua. Elas querem ver quem é você de verdade. O profissional, elas nem querem saber informação profissional, tá, gente? Elas não querem saber sobre doença nem nada. Elas querem ver uma pessoa que elas se conecta com ela. Então, perfil misto é o primordial. Eu fugi dessa curva e eu tenho os dois. Eu tenho meu perfil pessoal, que é fechado, inclusive. Mas o seu profissional é um misto também, se a gente exato. vê, né? É porque, assim, eu gosto muito de postar a minha vida. Uhum. Só que eu não gosto de expor São coisas pessoas, família diferentes. e etc. A pessoa pode ter um perfil mais profissional e colocar Exato. uma carinha dela ali e deixar um perfil mais fechado Exato. ali só para os amigos mais íntimos, Exato. né? O meu perfil hoje, pessoal, privado, ele é só para os meus amigos, para eu postar minhas fotos, guardar minhas fotos. Eu gosto sempre de postar algumas coisinhas, então é meu mesmo e só. E eu continuo falando da minha vida, mostrando minha parte pessoal. Não virei médica também, mas óbvio, separando as coisas que eu não quero que sejam vistas. Ainda Então bem eu que não eu tô no exponho Melhores ninguém lá. Amigos dos dois, eu sei Exato. de tudo, não passa Exato. nada despercebido por aqui. Exato, mas perfil misto com certeza é o ideal. Maravilha. Então, agora nós vamos para a sessão Rota Rápida. A sessão Rota Rápida é o Fechou. seguinte: eu falo e você responde, é bate e volta, ping-pong, não tem trelelê não. Tá bom. Combinado? Café ou energético? Os dois. Melhor turno que você funciona, manhã, tarde, noite ou madrugada? Madrugada. Uma coisa que sempre tem na sua bolsa de plantão. Minha tesoura da Raptor. Uma cidade que te acalma. Conceição no Mato Dentro. Essa eu tinha certeza, eu coloquei essa pergunta por isso. Um hábito que você percebeu que não vai rolar. Acordar cedo sem precisar. Uma música que é pilha antes do plantão. Qualquer funk. Funk pro plantão? Ó, essa foi novidade pra mim, hein? O que você não pensa duas vezes para comprar? Sapato. Uma pessoa que você segue que te faz bem. Lara Nesteruk. Você que me apresentou ela e eu adoro. É isso, gente. Amanda, quero agradecer demais você por aqui. Enche meu coração de alegria. Você em todos os momentos da minha vida, em todas as conquistas, em todas as derrotas. E mais uma vez, nós sempre juntas. Você sabe que eu te desejo sucesso sempre. E eu sei que é recíproco também, tá? Queria que você reforçasse suas redes sociais, tá? Para os nossos espectadores aí. E mandasse um recado final para quem está começando agora, principalmente os R1 e os R2, tá bom? Fechou. Primeiro, muito obrigada. Adorei o convite. Uma delícia estar aqui com você. Acho que o recado que eu... Reforçar minhas redes, meu @virei médica agora. Qualquer coisa é sempre virei médico ou virei médica agora. Sempre vão me achar nesse. E reforçar que a vida é sua. Ninguém tem nada com isso. Ninguém vai pagar suas contas depois. Então, não fique esperando que as outras pessoas concordem ou te ajudem a fazer alguma coisa. É sempre você por você mesmo. E dá a cara a tapa e faz, porque no final vale muito a pena. Uau, arrasou!
É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo episódio.